Meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Graça e paz, amados, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje, com a graça e a permissão do Senhor, estaremos iniciando mais uma matéria do curso bíblico Palavra que Cura, que é a penúltima matéria do curso, tá? Porém, o curso ainda não vai terminar logo, pois essa matéria ela é um pouco mais extensa. Mas sim, é a 25ª matéria do curso. Glória a Deus por sua vida, porque você chegou até aqui. E glória a Deus por sua vida, porque você não vai desistir aqui. Ainda tem pessoas que desistem, irmãos. Acredita nisso? Pois é, faltando 2 matérias para terminar o curso, pessoas ainda desistem do curso. Mas você não vai ser assim. Você vai concluir no nome de Jesus Cristo. E essa matéria, ela diz respeito as bênçãos eternas. Nós tivemos a matéria céu e inferno e agora teremos a matéria escatologia, que também se refere aos assuntos referentes ao fim dos tempos que levará ao estado eterno, à eternidade. Por isso, é um assunto que diz respeito às bênçãos eternas. Então, eu espero que você esteja aí com expectativa no seu coração para receber a palavra de Deus. Serão 2 partes, a matéria terá um total de 15 dias de aula. Então, as primeiras 7 aulas será a primeira parte. Após essas 7 aulas, você vai fazer uma prova. E as últimas 8 aulas será a segunda parte. Depois você fará uma segunda prova, tá certo? Então, serão 2 partes desse conteúdo. Não que a matéria escatologia é mais importante do que as outras porque tem mais tempo de aula. Não, na verdade, tem mais conteúdo. Porém, todas as matérias elas são importantes. E uma complementa a outra. É como uma grande história que está sendo contada, onde cada matéria é uma parte dessa grande história. E a gente só vai ter o entendimento maior se a gente compreendeu e considerou cada parte da história. É o que vai fazer a gente ter um entendimento da vontade de Deus e obedecê-lo cada dia mais, tá bom? Então eu espero que você, assim como as outras matérias, esteja com expectativa para aprender mais um pouco da palavra de Deus. Para mim será uma honra poder ensinar mais uma matéria e também ser abençoado e ensinado pelo Espírito Santo dentro das mesmas coisas. Quando a gente ensina as mesmas coisas, a gente aprende também, ok? Então vamos orar, vamos falar com o Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça e concorde comigo, por favor, concorde comigo nessa oração. Pai amado, Pai justo, Pai querido, Deus vivo, todo-poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, em nome de Jesus eu te agradeço por mais uma oportunidade de poder ensinar a Tua palavra nessa matéria que iniciou hoje, matéria escatologia. Peço que o Senhor me ajude a transmitir da forma mais objetiva e simples possível, para que assim o maior entendimento chegue aos corações dos meus amados irmãos e irmãs que estão fazendo o curso bíblico Palavra que Cura. Me ajude na transmissão da palavra mais uma vez. E eu te agradeço pela vida do apóstolo Décio Lira, nosso pastor principal, nosso líder. Também te agradeço, Senhor, por todas as pessoas que têm colaborado para que esse curso aconteça. Nosso irmão Renato, aqui na parte técnica, todos os professores e professoras, os diretores auxiliares, que nos auxiliam nesse trabalho. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que tem feito a Tua obra acontecer. Que o Senhor continue derramando da sua sabedoria e manifestando cada vez mais graça para que a gente possa fazer a Tua obra com excelência, transferindo sempre a honra e a glória para Ti. Obrigado por tudo, Senhor.
na autoridade que tu delegastes à igreja, eu repreendo toda ação maligna que queira atrapalhar o bom fluir dessa aula, no nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Toda honra, glória, louvor e adoração pertencem a Ti, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá, vamos dar início à matéria escatologia. Introdução. Aqui está uma saudação, você já foi saudado, eu já saudei você com a graça e a paz, então vamos para a frase seguinte. O Senhor Jesus morreu por nós, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo hoje no terceiro céu. Aleluia! Glória a Deus por isso. Em Apocalipse 1, do verso 17 ao verso 18, o apóstolo João, ele recebe a revelação, do Apocalipse, já velhinho, e ele tem uma visão de Jesus glorificado. E Jesus diz para ele, eu estive morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então Jesus Cristo, ele morreu para nos salvar, ele tomou os nossos pecados, mas ele não permaneceu morto. Ele está vivo, com um corpo glorificado para todo sempre. Aleluia! Glória a Deus por isso. É o que diz aí. O Senhor Jesus morreu por nós, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo hoje no terceiro céu. Você aprendeu na matéria anterior 3 tipos de céus. O terceiro céu é o ambiente espiritual, onde Jesus está lá, à direita do Pai. Ok? Ele está vivo no terceiro céu e prometeu que um dia voltará para buscar a sua igreja. Ele prometeu isso. Igreja não é prédio, igreja é povo, como você já vem aprendendo no decorrer desse curso. O povo de Deus da dispensação da graça é a igreja. E Jesus, que está vivo, prometeu que um dia voltará para nos buscar, para buscar a sua igreja. E assim viveremos com ele eternamente. Aleluia! Glória a Deus! É o que diz aqui João, capítulo 14, Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 14, do versículo 1 até o 3. As palavras do próprio Jesus Cristo. Ele disse, não se turbe o vosso coração. Ou, trazendo para uma linguagem nordestina, se aperrei não, bichinho. Fique tranquilo. Se aperrei não. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus, ele está no céu, no terceiro céu, preparando as nossas moradas na Jerusalém Celestial, que atualmente está lá, e um dia ele virá para nos buscar, para nos levar a essa morada eterna. Amém, amados? Isso é uma promessa de Jesus. É a maior de todas as promessas. Também se repete essa promessa em Apocalipse, capítulo 22, versículo 7. O próprio Senhor Jesus disse, eis que presto venho, ou eis que venho sem demora. Bem-aventurado, ou mais do que feliz, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 12. Eis que venho cedo, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aleluia! Ele virá e trará prêmios. Nós vamos explicar tudo isso detalhadamente nessa matéria. Versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Que é o significado da palavra Maranata, tá
tá certo? Maranata significa ora vem, Senhor Jesus. Então, palavras de Jesus Cristo registradas no Evangelho escrito por João e em Apocalipse provam que ele prometeu algo. E ele não é homem para que minta. Ele é Deus. Ele é homem sim, mas ele não é um homem como qualquer outro que mente. Ele é Deus. Deus e homem. E como Deus, ele é fiel para cumprir o que diz. E ele disse que voltará para nos buscar. Amém? Aleluia, glória a Deus por isso. Você vai aprender muitas coisas nessa matéria. Mas o que mais importa de tudo que você vai aprender, que são coisas importantes, mas o que mais importa de todos os assuntos que você vai aprender nessa matéria é isso que a gente está falando agora na introdução. Jesus Cristo está vivo e ele vai voltar para buscar a gente. Ele prometeu e ele não vai mentir. Ele cumprirá a sua promessa. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Nesta matéria, nós estudaremos sobre este acontecimento, ou seja, a volta de Cristo para nos buscar, para buscar a sua igreja. Então, nesta matéria, nós estudaremos sobre este e sobre os outros principais assuntos futuros, ou seja, os acontecimentos futuros. Muito do que nós vamos estudar nessa matéria, amados, são coisas que ainda não aconteceram. Mas aquele que conhece todas as coisas nos revelou, que é Deus. É o que diz aí, olha. Nesta matéria nós estudaremos sobre este e sobre os outros principais acontecimentos futuros que nos foram revelados por Deus. Deus conhece todas as coisas. Ele sabe o que vai acontecer no futuro. E além disso, é impossível Deus mentir, como diz Tito, capítulo 1, versículo 2 e Romanos, capítulo 3, versículo 4. Portanto, palavras dignas de confiança. Então nós vamos aprender vários acontecimentos futuros, os quais Deus, que não pode mentir, trouxe ao nosso conhecimento. E isso com um propósito. Não para que a gente se ache melhor do que os outros e diga, eu conheço mais de Bíblia do que você. Não, não é por isso que o Senhor quer que a gente conheça essas verdades. Mas existem propósitos para que Ele tenha revelado coisas que irão acontecer no futuro, para que a gente saiba. Existem propósitos e nós vamos ver alguns deles agora, tá? Quanto mais nós conhecemos e entendemos sobre os acontecimentos futuros, mais seremos motivados. A revelação bíblica do fim dos tempos nos motiva, nos traz alegria e nos anima, nos motiva, tá bom? Então, para que quanto mais nós conheçamos e entendamos os acontecimentos futuros, mais sejamos motivados a, próximo slide, conservar a salvação pela vida em santidade. Então, quanto mais a gente aprende sobre o que vai acontecer, o que está destinado para a igreja e o que está destinado para quem não é igreja, isso nos motiva a conservar a salvação pela vida em santidade. Porque, de fato, amados, se a gente não perseverar na prática da palavra, nós podemos perder a salvação, tá? E aí tem vários versículos bíblicos que mostram essa verdade. Eu não vou ler todos, mas recomendo que você leia todos esses textos. Então, se a vida de santidade conserva a salvação que eu recebi quando aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, o entendimento do que está destinado para os salvos da igreja e o que está destinado para quem não é igreja fará com que eu me santifique mais. Por isso que aí esse texto tem várias referências, todas importantes, mas eu quero ler 1 João capítulo 3, verso 1 a 3 e depois Colossenses capítulo 1, do versículo 3 até o 5. Vamos ver primeiro 1 João, capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Diz assim: Vede
quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, ou seja, quando Jesus se manifestar para a igreja, quando Ele vir nos arrebatar, seremos semelhantes a Ele. Aleluia! Hoje nós já somos filhos de Deus pela fé, natureza de Deus em nosso espírito. Mas quando Jesus vir nos arrebatar, seremos semelhantes a Ele, espírito, alma e corpo. Mesma natureza. E isso aqui é uma promessa. Isso aqui diz respeito a um acontecimento futuro, que é o arrebatamento da igreja. Aí ele diz, porque assim como Ele é, o veremos. Versículo 3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, quem tem a esperança de ser arrebatado e se tornar semelhante a Jesus, espírito, alma e corpo, purifica-se a si mesmo. Ou seja, aumenta a obediência, aumenta a santidade. Porque entende que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, persevera na prática da palavra, tá? Colossenses capítulo 1, do versículo 3 até o 5, Paulo fala aqui especificamente para os irmãos da igreja de Colossos, mas o princípio é o mesmo para todos nós. E aqui a gente aprende uma lição muito importante. Diz assim: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, Paulo ele fala que agradecia a Deus pela vida dos irmãos de Colossos, porque a fé e o amor estavam crescendo na vida deles. Ou seja, a prática da palavra estava aumentando no meio deles. Mas tinha algo que os levava a andar na obediência: a esperança que estava reservada nos céus para eles. Então, a consciência do estudo dos acontecimentos futuros, entender o que vai acontecer, o que está destinado para a igreja e o que está destinado para quem não é igreja, isso nos leva a uma maior santidade. Aumenta a prática da fé e do amor em nossas vidas. Então, esse é um dos motivos pelos quais nós vamos estar aqui alguns dias falando sobre os acontecimentos futuros, para que você e eu cada dia mais se motive a conservar a nossa salvação pela vida de santidade, tá? E outra motivação que o estudo dos acontecimentos futuros nos leva é a motivação de nos prepararmos para pregar o Evangelho a todos. Amém? 2 Timóteo 2, verso 15, diz que o obreiro do Senhor deve apresentar-se a Deus aprovado, como alguém que maneja bem a palavra da verdade. Então, alguém que sabe como pregar o Evangelho. Jesus deu uma ordem à igreja, não é uma sugestão, é uma ordem. Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ele não está dando uma ideia, uma sugestão, ele está dando uma ordem. E ele disse, vão e preguem. Claro que temos que nos apresentar aprovados, ou seja, procurar se desenvolver nisso. Dessa forma, a gente deve cumprir, né, os desejos de Deus, que estão escritos em 1 Timóteo 2, 3 a 4, que é que todos se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade.
Então, eu e você, quando a gente aprende sobre os eventos futuros, a gente é inclinado a querer levar a palavra para as pessoas. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas sejam igreja como nós somos, para que elas desfrutem daquilo que o Senhor destinou para nós e não daquilo que não está para ela. Então isso nos motiva a evangelizar, tá certo? É para cumprir os desejos de Deus que ainda estamos neste mundo, irmãos. Filipenses capítulo 1, do 21 ao 24, eu quero ler esse texto aqui. Filipenses capítulo 1, do versículo 21 até o 24. Paulo, escrevendo aos Filipenses, e serve para nós também, claro, diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho ou lucro. Paulo não era um homem depressivo que estava querendo morrer, mas ele estava dizendo, olha, se for comparar o nível de bênção aqui para o nível de bênção lá, é melhor estar lá. Eu não estou aqui na terra por causa de bênção, é consequência de se cumprir o propósito. Eu estou aqui por causa do propósito, que é viver Cristo. Ou seja, procurar andar como Jesus andou cada dia mais. Aí ele diz no verso 22, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Quando ele diz ficar na carne, ele entendia que era um homem espiritual e que ao morrer ele iria partir desse mundo e iria se encontrar com Jesus no paraíso. Ele entendia que isso é incomparavelmente melhor. Mas por amor às pessoas, ele preferia, seu homem espiritual, preferia permanecer na carne ou no corpo. Para quê? Para fazer a obra de Deus. Para cumprir os desejos do Senhor, irmãos. É para isso que nós estamos aqui na terra ainda. E ao compreender o desfecho de todas as coisas, os eventos que levarão ao fim de todas as coisas nesse aspecto terreno, e o início do estado eterno, se eu posso usar essa expressão, início do estado eterno, a compreensão dessas verdades fará com que a gente mude o nosso proceder aqui na terra. Mais obediência a Deus e mais amor ao próximo. Ganhando vidas para Jesus e se deixando ser usado por Deus para trazer ensino para os crentes. Tá bom? Então é por esses dois principais motivos que nós vamos estar aprendendo sobre os eventos futuros que Deus nos revelou na sua palavra. Entendendo que, para que a gente entenda o futuro, a gente vai ter que entender alguns eventos do passado. A gente também vai ter que entender como estudar as informações contidas na Bíblia referente ao futuro. Então tudo isso a gente vai estar explicando também. A gente não já vai diretamente para os eventos futuros, porque senão seu entendimento vai ficar um pouco embaçado. Para que você tenha solidez no que vai aprender referente aos eventos futuros, a gente vai ter que antes falar de algumas verdades, né, alguns eventos do passado, alguns eventos do presente, algumas formas de se entender a Bíblia, de se estudar a Bíblia, a forma correta de se estudar os eventos escritos na Bíblia. Então tudo isso a gente vai estar estudando, mas tudo com um propósito, ou com dois propósitos, melhor dizendo. Sermos mais santos e amarmos mais vidas. Amém? Então guarde isso, porque esse é o trilho dessa matéria. Se a sua motivação não for essa, o Espírito Santo não vai te fazer entender como ele gostaria. Mas se esse é o trilho do teu coração, você vai entender muita coisa do que vai ser ensinado aqui. Não prometo que você vai entender tudo, porque na vida cristã tudo é um processo. Vai ter coisas que você vai deixar na sua prateleira espiritual, como eu também. Mas muita coisa será entendida, eu não tenho dúvida disso, tá bom? No início desta apostila tem um gráfico que nos ajudará a entendermos melhor estes acontecimentos futuros. Então, esse gráfico, né, daqui a pouco eu falo sobre ele, que o Espírito Santo nos esclareça mais
a palavra de Deus, a palavra que cura. Vou mostrar o gráfico agora para você. Então, amados, nesse gráfico aqui, esse gráfico ele é um resumo, tá? Ele é um resumo de muito do que eu vou estar ensinando, né? De muito do que está escrito na apostila. As informações que estão escritas nos capítulos seguintes, elas vão estar ilustradas nesse gráfico, tá? Agora a gente está mostrando ele de uma forma geral para você, ok? Mas basicamente é isso, olha, veja que tem a eternidade passada de um lado e a eternidade futura do outro. Nesse meio tempo está a humanidade, o tempo do homem na terra, desde a criação até o desfecho de todas as coisas. Nesse gráfico nós vamos estar nos detendo aos eventos do fim, já que estamos estudando escatologia. Então eu vou estar ensinando e quando chegar a parte do gráfico, quando eu terminar de ensinar, mostrar as informações, aí a gente vai voltar aqui nesse gráfico, a gente vai ampliar o gráfico para na parte específica a gente mostrar. Esse gráfico vai servir como um auxílio visual, ou seja, eu vou estar trazendo aqui explicações para você e depois a gente vai estar mostrando no gráfico para facilitar mais as explicações que a gente vai estar trazendo, tá bom? Então vai ser bênção, tudo para a honra e a glória do Senhor. Amém? Vamos continuar. Capítulo 1. O que é escatologia, né? O nome já não é um nome muito comum, né? Não é um nome, nem é comum e nem é bonito. Já pensou você botar no filho seu nome de escatologia? Não é um nome muito legal, bonito de se ouvir. Mas o significado é simples, tá? A gente vai entender agora. O que é escatologia? Esta palavra é a união de duas palavras gregas. Eschatos, que significa fim, e logos, que significa estudo. Então, escatologia é a junção de duas palavras gregas. Eschatos, logos. Eschatos, fim. Logos, estudo. Portanto, escatologia é o estudo das últimas coisas que acontecerão com a humanidade e com este mundo antes do estado eterno, da eternidade, as quais foram reveladas a nós por Deus na sua palavra. Ou seja, antes de Deus criar o mundo, era a eternidade passada. Ou seja, Deus vivia num estado eterno, não havia tempo cronológico. Mas quando ele cria o homem e a terra e o universo como nós conhecemos, então passa a existir tempo. E nós vivemos em um mundo cronológico, onde o tempo prevalece. Esse mundo, como nós conhecemos, ele vai acabar. Tanto o estado cronológico, para voltar a ser um estado eterno, como também o mundo, como nós conhecemos, ele vai acabar. Certo? Mas ele não vai acabar assim, de uma hora para outra. Não. Eventos vão ser desencadeados, um depois outro, até chegar ao ponto máximo onde essa terra será destruída e o Senhor criará um novo céu e uma nova terra, onde o estado eterno, a eternidade futura, existirá ou vigorará, tá certo? Então, esses eventos que vão ser desencadeados, que vão levar à destruição da terra, um após o outro, levando tempo, um desencadeando o outro. Essas últimas coisas que irão acontecer com a humanidade, com este mundo, serão estudadas. E o estudo do fim, ou o estudo desses eventos finais, é o que a gente chama de escatologia, tá? Então, novamente, quero ler. Escatologia, esta palavra escatologia é a união de duas palavras gregas. Eschatos, que quer dizer fim, e logos, que quer dizer estudo. Portanto, escatologia é
o estudo das últimas coisas que acontecerão com a humanidade e com este mundo antes do estado eterno, ou seja, da eternidade. As quais foram, ou seja, essas últimas coisas foram reveladas a nós por Deus em sua palavra. Por isso que devemos estudar. Isaías capítulo 46, vamos ver aqui. Isaías capítulo 46, versículos 9 e 10. Palavras do próprio Deus aqui. Diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, aleluia, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Eu acho tremendo esse texto aqui. Deus está dizendo, olha, desde o início de tudo, eu já anuncio o fim. E no decorrer da história, eu anuncio coisas, antes de acontecer, eu anuncio. Então essa é uma característica de Deus. Ele fez isso no passado, coisas que já tiveram o seu cumprimento, mas também coisas que Deus revelou que ainda vão se cumprir. Coisas essas que dizem respeito aos últimos eventos que acontecerão com a humanidade, com este mundo, antes do estabelecimento da eternidade futura, tá bom? Então Deus revelou essas coisas. Foram reveladas na Bíblia para nós. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, diz algo tremendo. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. É tremendo aqui. Ele está falando para Israel, mas o princípio se aplica para a igreja. Veja que ele diz que tem coisas que não pertencem a Deus. Ou seja, Deus não quis revelar tudo para a gente. Tem gente que chega para mim e diz, pastor, e dinossauro existiu ou não existiu? Eu sei lá, irmão, se dinossauro existiu ou se não existiu. E não me interessa saber, amados, porque se a Bíblia não falou, se não está escrito na Bíblia, é porque não interessa a gente. Deus não quis que a gente soubesse. Tem coisas que estão ocultas. Deus não revelou, pertencem ao Senhor. Mas tem coisas que ele revelou. E o que ele revelou nas Escrituras para nós é para a gente. Para que a gente pratique as palavras de Deus, como diz o texto. Então, escatologia, ou o estudo dos eventos finais, tem esse propósito. Nos levar a obedecer mais ao Senhor. E é necessário a igreja aprender. Muita gente não tem interesse de aprender sobre as profecias, os eventos finais. Mas se está escrito, amados, é para a gente entender. Assim como a gente precisa entender sobre família, assim como a gente precisa entender sobre submissão e autoridade, sobre os princípios da fé, dominar as obras da carne, revelar o fruto do Espírito. Também nós precisamos entender estes eventos futuros. A gente precisa saber o que vai acontecer no futuro. Deus deixou. Ele não deixou todos os pormenores, mas o que ele deixou, nós precisamos ter consciência. E o conhecimento com o entendimento dessas coisas promoverá uma maior santidade, novamente digo, e um maior amor e interesse de que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Amém? Então, Deus nos revelou muitas coisas que vão acontecer antes que esse mundo acabe, né, e seja criado um novo céu e uma nova terra. E a gente precisa ter conhecimento dessas coisas, porque o que Deus revelou pertence a nós, tá bom? Continuando aqui. Observações. Primeira observação. Aprender escatologia é fácil. Não, pastor, acho que você leu errado. Não, estou lendo certo. Ah, então acho que digitaram errado aí na apostila. Não, está digitado certo.
Como assim, pastor? Aprender sobre os eventos finais é fácil? É sim. E eu vou provar para você. Vou te explicar e vou te provar pelas escrituras. Aprender escatologia é fácil, pois este assunto faz parte da palavra de Deus, que é simples. Está escrito em Provérbios capítulo 14, versículo 6. Provérbios 14, verso 6. Diz assim: o escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma, a sabedoria de Deus. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Conhecimento da palavra de Deus está dentro da escatologia. Escatologia faz parte da palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos ou os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, Cristo é a palavra, Cristo é simples, a palavra é simples, as doutrinas de Deus são simples, incluindo a escatologia, tá? Para nós entendermos esta matéria cada vez mais, precisamos ser ensinados pelo Espírito Santo, tá? Então, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que a gente vai entender todas as coisas num momento, mas a gente vai entendendo cada vez mais, porque o Espírito Santo ele vai revelando para a gente. Ele é o maior interessado, amados, em nos revelar todo o conselho de Deus, as doutrinas de Cristo, incluindo as doutrinas escatológicas, ou seja, as doutrinas referentes ao fim dos tempos. Então, para nós entendermos esta matéria cada vez mais, precisamos ser ensinados pelo Espírito Santo, como diz João 14, verso 26, capítulo 16, versículo 13 e 1 Coríntios 2, versículo 12. Esse ensino ocorre, cada vez mais, ou seja, é progressivo, e ele ocorre quando simplesmente temos uma vida consagrada ao Senhor, em relacionamento com Ele, tá? E obedecemos aos mandamentos da palavra de Deus que já conhecemos e entendemos. Então, a gente vai entendendo, o Espírito Santo ele vai trabalhando na nossa mente para compreender a palavra de Deus, incluindo a escatologia, o estudo das revelações futuras, quando a gente tem relacionamento com Ele. E quando naquilo que a gente já sabe da palavra, a gente põe em prática. A gente é rápido em obedecer. É como diz aí João 8, 31 e 32. Jesus estava pregando para uma multidão de judeus. Uns criam nele e outros não. Aí Jesus se dirige aos que estavam crendo nele. E ele disse: se vocês permanecerem na minha palavra, serão meus discípulos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse permanecer na palavra é permanecer praticando o que estão aprendendo. Permaneçam na obediência. Fazendo isso, consequentemente, vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer, no contexto, e a palavra grega pode traduzir conhecer por entender, essa palavra grega de João 8. Então, no contexto é entender, é adquirir entendimento. O Espírito Santo trazer revelação. Entender a verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus. Jesus disse isso em João 17, 17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se a gente permanecer na prática da palavra, nós vamos compreender a palavra e virá a libertação, que é justamente a renovação da mente. Ele vai fazer a gente entender também o aspecto da escatologia.
Filipenses 3, do 12 ao 16, o apóstolo Paulo ele vai dizendo que ele avançava, que ele não era perfeito, mas ele se esquecia das coisas que para trás ficavam e procurava avançar no crescimento espiritual. E no versículo 16 ele diz: andemos segundo aquilo que já alcançamos. Ou seja, pratiquemos aquilo que já sabemos. Então, isso é uma porta para o Espírito Santo operar. Comunhão, relacionamento com Ele e obediência àquilo que já chegou, tá? Nós temos uma vida consagrada ao Senhor, ou seja, a comunhão com Ele, quando temos o costume, o hábito, de praticarmos considerando, atentando e valorizando. Não é só praticar os princípios, mas é ter o hábito de praticá-los. E não é só ter o hábito de praticá-los, é considerando o que estamos fazendo, é atentando, é valorizando os princípios de congregar, ler a palavra, ouvir a palavra, meditar na palavra, falar alinhado à palavra, orar com o Espírito, que é orar em línguas, orar com o entendimento, interceder, agradecer, louvar e adorar ao Senhor e jejuar. Então, isso tem que fazer parte da vida da gente. E naquilo que já chegou para nós, andemos segundo aquilo que já alcançamos. Fazendo isso, irmãos, o Senhor tem responsabilidade em fazer a gente entender. O problema é porque requer um esforço. Ah, mas você não disse que é fácil? Sim, é fácil porque se a gente fizer a nossa parte, o resultado acontece. Não tem dificuldade se a gente fizer a nossa parte. Agora, a nossa parte é necessária uma dedicação, porque a nossa carne não quer. E principalmente a geração que a gente vive, que é uma geração que é tudo simples, que é tudo fácil, né? Aí eu costumo dizer que é a geração do fast food, da comida rápida, é tudo ligeiro, ninguém espera nada, é tudo nas carreiras. Então, chega um assunto que requer uma maior meditação, que requer um tempo de análise, conferir nas escrituras, puxar a mente para pensar, aí muita gente tem preguiça. E aí, por ter preguiça, não deseja. E por não desejar, não tem revelação. Agora, se decidir aprender, o Espírito Santo desce ao nível, tá? A vantagem de você ter essa aula gravada é porque você pode voltar e assistir outras vezes. E além disso, a gente te dá acesso. A gente te dá a condição de você interagir conosco, tá? Então, você pode entrar em contato comigo, né? Pelos grupos, WhatsApp, Telegram, e a gente vai estar te respondendo com o maior prazer. Você pode voltar esse vídeo e assistir outras vezes, né? Então, agora é preciso se dedicar, é preciso querer, é preciso desejar, ok? E aí, consequentemente, o Senhor trará o entendimento progressivo. É bom que se diga isso. Não só na escatologia, como em toda a palavra de Deus, o entendimento ele vem progressivo. Mas que é fácil a gente fazer a parte da gente, o Espírito Santo vai fazer a parte dele de nos revelar, tá bom? Então, continuando. Segunda observação, referente à pergunta, né, o que é escatologia? Segunda observação, as revelações de Deus referentes ao futuro são chamadas de profecias, tá? Então, esses eventos futuros que Deus revela, eles são chamados de profecias. E aí tem as referências. Isaías capítulo 6, versículo 9, foi uma revelação que Deus trouxe, e o cumprimento dela se deu nos dias de Jesus. Mateus registrou isso. Vamos ver aí Mateus capítulo 13, versículo 14. Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo 13, versículo 14, diz assim: e neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. É o que está escrito em Isaías 6, versículo 9.
Então Deus revelou algo ao profeta Isaías, está escrito aí nessa referência, se cumpriu nos dias de Jesus. Mateus explica isso para a gente, e ele diz que o que Deus revelou a Isaías se cumpriu nos dias de Jesus, e que essa revelação ele chamou de profecia. Se cumpriu neles a profecia. Então, as revelações de Deus referentes ao futuro são chamadas de profecias. Você também pode ver isso, e eu recomendo que você leia todas essas referências aí. 1 Reis, capítulo 11, do versículo 29 ao 37. 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 29. E 2 de Pedro, né? 1 Reis se fala primeiro porque, deixa eu abrir um parênteses aqui, a título de informação, porque é o primeiro livro dos reis, tá? 2 Crônicas fala assim porque é o segundo livro de Crônicas. Mas já quando vai para o Novo Testamento, não é 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Pedro, não. Porque são as cartas. Então é primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Pedro, segunda carta. Por isso que eu falei aqui, né? 2 Pedro, entendeu? Fechando parênteses, só a título de conhecimento, caso você não soubesse dessa informação. Então, 2 Pedro, capítulo 1, do verso 19 ao 21. Todas essas passagens, elas falam das revelações de Deus, dando nome a elas de profecias. Então, escatologia nós podemos também chamar de o estudo das profecias, que ainda vão se cumprir. Tá bom? Tá dando para entender? Espero que sim, em nome de Jesus. Terceira observação, profecia também, ou seja, quando a Bíblia fala de profecia, na sua maior parte, se refere aos eventos, às revelações de Deus referentes ao futuro, tá? Mas profecia também se refere a outra coisa que vem de Deus e a gente vai explicar aqui. Profecia também se refere simplesmente ao dom do Espírito Santo, onde ele inspira ou motiva pessoas a falar coisas que promovam edificação, exortação e consolação a outros. Isso está escrito em 1 Coríntios 14, versículo 3. Porém, nesta matéria, estudaremos as profecias que são revelações de Deus do futuro, dentre as quais muitas já se cumpriram, mas outras ainda não. Então, a gente vai se deter às profecias que diz respeito às revelações de Deus. Muitas dessas revelações de Deus já se cumpriram. Por exemplo, Deus falou para Noé que iria enviar um dilúvio sobre a terra. Então, quando Deus falou isso para Noé, era uma profecia. Por quê? Porque apontava para o futuro. Era uma profecia não cumprida. Mas já chegou o tempo do dilúvio. Então, essa revelação, que um dia foi uma revelação futura, se cumpriu. Deu para entender? Espero que sim. Então, muitas profecias já se cumpriram. Mas tem muitas outras que ainda não. E é sobre essas que a gente vai estar se detendo mais durante esses dias, tá bom? Quarta observação, nem todas as revelações futuras de Deus, ou seja, as profecias, são a vontade dele, mas todas são a manifestação do conhecimento dele sobre todas as coisas, ou seja, a sua onisciência. Você aprendeu na matéria Trindade, lá no comecinho do curso, que uma das qualidades exclusivas de Deus é a onisciência, ou seja, ele sabe de todas as coisas, tá bom? Ele sabe de todas as coisas, incluindo o que vai acontecer no futuro. Essas revelações do futuro são profecias. Nem toda coisa que Deus revelou do futuro expressa a sua vontade. Por exemplo, Gênesis 15, versículo 13. Deus revelou a Abrão que a sua descendência seria escrava
por 400 anos em uma terra estrangeira, mas que no fim dos 400 anos, Deus os traria de volta à terra de Canaã. Era vontade de Deus que o povo de Israel fosse escravizado no Egito? Não, eles foram por causa dos seus pecados. Mas Deus revelou que isso ia acontecer. Algumas pessoas não entendem, dizem, olha, tá vendo? Deus queria que Israel fosse para o Egito, porque ele revelou para Abrão. Não, nada disso. Deus quis revelar para Abrão, não me pergunte por quê, porque eu não sei, mas Deus quis revelar a Abrão que isso iria acontecer. Mas não era a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que a gente sofra juízo, é que a gente desfrute de bênção, tá bom? Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15, é uma profecia que fala que no final dos tempos vai chegar um momento que os pecadores, eles serão ressuscitados com o corpo maldito, julgados e lançados na geena, no lago de fogo. Isso está revelado, isso vai acontecer. Mas é a vontade de Deus que os homens muitas pessoas sejam lançadas no lago de fogo? Não, porque 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4, dizem que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e que venham ao conhecimento da verdade. Então, resumindo, todas as revelações de Deus do futuro, ou seja, todas as profecias, revelam a onisciência de Deus, revelam que ele sabe de tudo. Mas nem tudo que Deus revelou é a sua perfeita vontade. Simplesmente ele está expressando que ele sabe que vai acontecer por causa das decisões erradas dos homens. Então, tem profecia que sim, é a vontade de Deus. Por exemplo, a profecia que fala que Jesus virá nos arrebatar e nos levar para a glória. Essa profecia revela a vontade de Deus. Mas já a que fala do inferno, não, porque Deus não tem vontade que as pessoas vão para o inferno. Porém, ele sabe que isso vai acontecer mediante as escolhas erradas de cada pessoa. Amém? Então vamos continuar aqui. Capítulo 2. Alguns pontos de vista da escatologia. Todos os filhos de Deus na terra estão crescendo no conhecimento e entendimento da palavra do Senhor. Ou seja, todos os crentes estão aprendendo. Em outras palavras, é isso. E no aspecto das doutrinas também. Tem áreas da doutrina que a gente sabe mais do que outros irmãos. Tem áreas que a gente não sabe mais e outros irmãos sabem. Isso acontece. O que impede do Espírito Santo dar mais revelação, muitas vezes, é a falta de humildade dos crentes de querer ouvir uns aos outros. Eu creio de um jeito, fulano crê de outro, então vou ouvir fulano. Mas a maioria não ouve, já se fecha na sua crença e não ouve o outro. E por isso a igreja, ela fica, falo a igreja universalmente falando, ela está dividida, tá? E uns creem em umas áreas, em outras ensinam errado, outros ensinam certo em outras áreas da doutrina e outras ensinam errado, onde deveria se juntar e aprender uns com os outros. Isso em vários aspectos da doutrina. E na área da escatologia não é diferente, né? Uns creem de uma forma e outros creem de outra forma, e isso acontece. É o que a gente vai falar agora aqui. Todos os filhos de Deus na terra estão crescendo no conhecimento e entendimento da palavra do Senhor. E por isso, infelizmente, ainda discordam de vários assuntos das Escrituras. Uns creem que são justos, outros que são pecadores. Tá? Uns creem que tem que guardar o sábado, outros dizem que não. Ok? Entre outros assuntos, uns creem que não pode usar bermuda, outros creem que pode. Então existem vários assuntos da doutrina que há divergência, infelizmente, né? E na escatologia não é diferente. Nesse assunto das profecias também há muita discordância. Veremos agora os principais pontos de vista, tá? A gente vai se deter em 2 pontos principais. Hoje eu vou falar sobre um e na próxima aula a gente vai falar sobre outro ponto onde há muita discordância referente às revelações do fim dos tempos. Primeiro ponto
sobre a vinda de Jesus para a igreja, que é o que nós chamamos de o arrebatamento, e a tribulação. Ou seja, haverá um período na terra onde Jesus vai arrebatar a sua igreja, tá? E nos tempos finais também haverá um período que nós chamamos de tribulação, é mais conhecido como tribulação, né? Mas também tem outros nomes, o qual eu até na apostila a gente vai usar mais um nome que eu vejo que fica mais claro, que é o tempo da ira de Deus, né? Mas comumente esse tempo ele é conhecido como a tribulação, que será um período de 7 anos. Então, praticamente todos os estudiosos das escrituras, das profecias, eles concordam que haverá o arrebatamento da igreja e que haverá um período de 7 anos de tribulação sobre a terra, onde não se comparará a nenhum tempo difícil que a humanidade já enfrentou antes, desde a criação até hoje. Então, praticamente todos os estudiosos bíblicos, eles concordam que haverá o arrebatamento da igreja e que haverá esse período da tribulação. Só que há discordâncias de quando o arrebatamento vai acontecer, atrelado ao tempo da tribulação, tá? Existem alguns principais pontos de vista sobre esse assunto que a gente vai falar agora. O primeiro que a gente vai falar é o pré-tribulacionismo. Vou dizer de novo, pré-tribulacionismo. Pré significa antes, né? Quando uma mulher está para ter neném, o nascimento é o Natal, né? Natal significa nascimento. Ela está fazendo um tratamento antes do nascimento do bebê. Esse tratamento é chamado de pré-natal, ou seja, é um tratamento antes do nascimento do bebê. Então, pré significa antes. Tribulacionismo significa tribulação. Então, não qualquer tipo de tribulação, mas essa tribulação específica de 7 anos do tempo do fim. Então, o pré-tribulacionismo, ele crê que o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja antes do período da tribulação. Então, quem crê no pré-tribulacionismo crê que a volta de Jesus para a igreja acontece antes dos 7 anos de tribulação finais da terra. Mas existem irmãos crentes em Jesus Cristo, amados e fiéis ao Senhor, que creem diferente, que são mesotribulacionistas ou mesotribulacionismo. O que é o mesotribulacionismo? Crê que o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja na metade da tribulação. Então, meso quer dizer metade da tribulação. Ou seja, esses irmãos, eles creem que o arrebatamento da igreja ocorrerá na metade do período de 7 anos. Ou seja, 3 anos e meio, né? Já se cumpriram 3 anos e meio da tribulação, Jesus Cristo vem e pega a igreja na metade. Os irmãos que creem assim fazem parte da crença mesotribulacionista. Existe também a crença pós-tribulacionista ou pós-tribulacionismo. Pós quer dizer depois da tribulação. Portanto, o pós-tribulacionismo crê que o Senhor Jesus, ele vem buscar a sua igreja depois da tribulação. Então, basicamente, são essas três linhas de pensamento, tá? Haverá uma tribulação de 7 anos no fim dos tempos e ocorrerá o arrebatamento da igreja também no fim dos tempos. O pré-tribulacionismo ensina que o arrebatamento acontecerá antes dos 7 anos. O mesotribulacionismo diz que será no meio e o pós no fim dos 7 anos, tá bom? Basicamente é isso. Observações. Primeira observação. A palavra de Deus também chama de tribulação as tentações, problemas e perseguições pelo evangelho que a igreja passa neste mundo e que quanto mais a volta de Jesus para nos arrebatar se aproxima, mais sofreremos. Então, entenda isso.
a gente está falando da atribulação, é um tempo específico. Mas tribulação na Bíblia também se refere a problemas que a igreja enfrenta hoje em dia. Então a palavra tribulação a gente tem que entender o contexto. Tem contextos que se referem a esse tempo específico do fim dos tempos, mas tem contextos na Bíblia que a palavra tribulação se refere a tentações que o crente sofre. Quando a gente está sendo tentado a pecar, é uma tribulação que a gente está enfrentando. Problemas que a gente enfrenta aqui na Terra, né? O mundo não é perfeito, nós também não somos perfeitos. Então, quando enfrentamos problemas, não deixa de ser uma tribulação. E também, amados, Jesus garantiu que a igreja que é fiel a Ele vai ser perseguida. E a perseguição pelo Evangelho é um tipo de tribulação também, tá? E a Bíblia diz que esses tipos de aflições, de tribulações, iriam aumentar conforme a volta de Jesus para nos arrebatar se aproxima. Então, quanto mais o arrebatamento da igreja se aproxima, mais nós seremos tentados, ou seja, as tentações vão aumentar. Só é você ver o mundo que a gente vive, irmão. Tá cada dia mais difícil de se viver aqui na Terra, né? Quanto mais a volta de Jesus para nos arrebatar se aproxima, mais problemas iriam surgir e também as perseguições pelo Evangelho iriam aumentar. Isso está escrito nas Escrituras. E aí estão as referências. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 8 ao 11 e o versículo 17. Salmo 107, versículo 28. Mais claro na versão revista e corrigida de Almeida. Salmo 118, versículo 5, na versão revista e atualizada de Almeida. João, capítulo 16, do versículo 1 ao 4 e o 33. E 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 10 ao 12. Tá? Então esses textos mostram que iríamos enfrentar tribulações aqui na Terra. Mas não há tribulação do tempo do fim, mas tribulações do dia a dia, que iriam se intensificar conforme a volta de Jesus Cristo para nos buscar se aproximasse, tá bom? Então, porém, não devemos achar que a igreja passará pelo período da tribulação futura, a ira de Deus, como alguns irmãos creem e nós os respeitamos, tá? Então, tribulações do dia a dia é uma coisa, vão aumentar até que Jesus Cristo venha nos arrebatar, mas a tribulação específica do tempo do fim é a ira de Deus. E a gente não pode confundir uma coisa com a outra, tá bom? Alguns irmãos confundem, a gente respeita a crença deles, tá bom? Segunda observação, nós estudaremos esse tempo de tribulação no decorrer da matéria. Porém, o chamaremos de ira de Deus futura, ira de Deus, ira futura e simplesmente ira. Que tanta raiva é essa, pastor? Mas não, é porque a Bíblia usa esses termos. Ele tanto chama esse período final de 7 anos de tribulação, uma parte dele de grande tribulação, né? Não todos os 7 anos, mas uma parte dos 7 anos ele chama de grande tribulação. Mas a Bíblia chama esse período de 7 anos de ira de Deus futura, ira de Deus, ira futura e também ira, se referindo à ira de Deus. E na apostila nós vamos utilizar esses termos. Por quê? Porque mesmo que estes termos não sejam muito usados pelos cristãos hoje em dia, porém a Bíblia os utiliza, tá? E as referências, 1 Tessalonicenses 1, versículo 10, capítulo 5, versículo 9, Romanos, capítulo 5, verso 8 e 9, Apocalipse 15, versículo 1. Embora que os cristãos atualmente usam mais tribulação ou grande tribulação, mas esse tempo é chamado nas Escrituras por esses termos de ira de Deus. Está na Bíblia. E por meio deles podemos compreender mais a natureza desse período. Fica mais fácil da gente entender. Porque a igreja passa por tribulações, por problemas, estamos no mundo. Mas a tribulação do tempo do fim é um tipo de tribulação que é
um sofrimento gerado pela ira de Deus, tá? É um tipo de tribulação diferente que é proporcionado pela ira de Deus punindo o pecado do ser humano. Então fica mais fácil da gente compreender que tribulação do tempo do fim é essa, a natureza, o tipo de tribulação que a gente está falando, se a gente usa os termos ira de Deus, ira futura, enfim. Tá bom? Isso já vai facilitar o entendimento para você compreender como nós cremos, né, que se cumprirá as profecias, né, nesse contexto de arrebatamento e tribulação. Terceira observação: alguns irmãos chamam o tempo de ira futura de grande tribulação. A maioria dos irmãos chama os 7 anos finais de grande tribulação. Nós os respeitamos, porém cremos que a grande tribulação não será todo o período da ira, mas apenas os 3 anos e meio finais, como estudaremos detalhadamente no capítulo 10 desta apostila. Então, os 7 anos eles vão ter 2 partes. A primeira parte, ou os primeiros 3 anos e meio, é o princípio das dores. E os últimos 3 anos e meio é a grande tribulação. Então, chamar todos os 7 anos de grande tribulação, na minha maneira de ver, é um erro. Os 7 anos é a tribulação futura, é a ira de Deus, tá? E essa ira de Deus, ela tem 2 partes. Primeira metade, princípio das dores. Segunda metade, grande tribulação, tá bom? Continuando. Próximo slide aí. Sobre a vinda de Cristo com a igreja e o milênio. Então vamos lá. A gente falou sobre a questão do arrebatamento e da tribulação. Mas também haverá a vinda de Cristo com a igreja. Isso é um evento que está claro nas Escrituras. Jesus descerá com a sua igreja, tá bom? Isso é um evento, outro evento escatológico. E o milênio, né? A Bíblia fala de um reino de Cristo na terra de 1000 anos, em Apocalipse 20. Nós chamamos de milênio porque milênio significa 1000 anos, tá? Então, sobre a vinda de Cristo com a igreja e o milênio, também existem algumas divergências. Existe a crença a corrente de pensamento chamado pré-milenismo. Pré quer dizer antes do milênio, pré-milenismo. Crê que o Senhor Jesus virá a esta terra e depois disso reinará sobre ela por 1000 anos, o milênio. Portanto, Jesus vem ao mundo com a igreja antes do milênio. Por isso que é pré-milenismo. Ele vem e estabelece o reino dele por 1000 anos. Essa é a crença pré-milenista. Mas existem alguns irmãos que defendem o pós-milenismo. Ou seja, creem que Jesus só virá à Terra depois do milênio. Vamos ver aí como é que é essa crença pós-milenista. Crê que somente a igreja reinará sobre a terra no milênio, pois, segundo esta crença, a igreja vai conseguir converter todo mundo a Cristo e só depois deste reinado de 1000 anos é que o Senhor Jesus virá à terra. Então, o pós-milenista, ele crê que a igreja vai converter o mundo vai se converter e vai se tornar cristão. E a igreja vai governar o mundo por 1000 anos, ou seja, a sociedade será cristã e só depois de 1000 anos dessa sociedade convertida é que Jesus vem e estabelece o reino eterno. Assim crê o pós-milenista. Mas também existe a crença, né, a linha de pensamento amilenismo. O amilenismo crê que não existirá um governo pessoal e físico de Jesus sobre esta terra de 1000 anos, um milênio, mas que isso é simbólico, pois para eles este reino milenar representa o tempo da igreja na terra, da ressurreição do Senhor até a volta dele. Então, o amilenismo
ele crê que o milênio de Apocalipse 20 ele não é literal, ou seja, ele não é realmente Jesus na terra governando sobre os povos, mas segundo o amilenismo, esse reino de Jesus sobre a terra é um símbolo, simboliza o tempo que nós estamos na terra, desde a ressurreição do Senhor até a sua vinda. Então, para o amilenista, nós já estamos no milênio de Apocalipse 20, tá? É um pouco complicado de entender isso quando você vai ler lá os detalhes, mas é assim que o amilenista crê. Ele crê que é figurado, não é literal, e que a igreja, o tempo que a igreja está na Terra é o milênio. Ou seja, para o amilenista, o milênio já está com 2000 anos, né? Porque já faz 2000 anos que a igreja está estabelecida na Terra. Mas é assim. Então, com respeito ao arrebatamento e à tribulação, pré-tribulacionismo, Jesus vem antes da tribulação. Mesotribulacionismo, Jesus vem no meio da tribulação. Pós-tribulacionismo, Jesus vem arrebatar a igreja no fim da tribulação. Com respeito à vinda de Cristo com a igreja e o milênio, pré-milenismo, crê que Jesus vem antes do milênio, porque ele vai reinar literalmente na Terra por 1000 anos. Pós-milenismo, crê que a igreja vai converter o mundo vai se tornar cristão. É meio complicado também, né? A gente vê que as pessoas estão cada dia mais odiando os cristãos, o pecado aumentando, mas segundo a crença pós-milenista, a igreja vai conseguir converter o mundo, vai ter essa conversão o mundo vai ser cristão por 1000 anos e Jesus vem depois, por isso que é pós-milenismo. E o amilenismo diz que não existe um milênio literal de Apocalipse 20, mas que representa o tempo da igreja na Terra. Então essas são as principais visões dos pontos de vista referente às profecias. Continuando, o nosso posicionamento. Dentro do que estamos estudando, nós do Ministério Palavra que Cura vemos mais coerência na crença pré-tribulacionista e pré-milenista. Ou seja, de todas essas, irmãos, aquela que a gente vê que tem mais coerência com a Bíblia no todo, né, não pegando versículos isolados, mas pegando o contexto bíblico todo, nós entendemos que a visão mais correta, né, a visão mais coerente, melhor dizendo, é o pré-tribulacionismo e o pré-milenismo. Ou seja, que Jesus Cristo vem buscar a igreja antes dos 7 anos da ira de Deus e que depois dos 7 anos Jesus vem com a igreja para a terra e reina nesse mundo por 1000 anos, tá? Respeitamos as outras crenças, irmãos. É bom que se diga isso, tá? Nós respeitamos as outras crenças e aprendemos com todas elas. Eu aprendo muito com pós-tribulacionistas. Eu acompanho vídeos de um pós-tribulacionista que eu aprendo muito com ele, tá? Mas entendo que é mais coerente entender, e a gente vai te mostrar nas próximas aulas por que nós chegamos a essa conclusão, tá? É o que a gente vai dizer aí. No decorrer dessa apostila, estaremos expondo o que temos enxergado à luz das Escrituras, porém, sempre aptos a mudar de opinião, caso sejamos convencidos pela Palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Irmãos, já faz mais de 15 anos que eu estudo sobre o assunto, já vi as outras correntes doutrinárias, continuo crendo no pré-tribulacionismo e no pré-milenismo. Porém, irmãos, se porventura estiver errado, eu não vou ficar sustentando uma crença errada, tá? Hipoteticamente, porque eu creio que eu estou certo. E eu vou te provar à luz da Bíblia por isso, tá? Eu vejo muito mais coerência no pré-tribulacionismo e no pré-milenismo e vou te provar biblicamente isso nas próximas aulas. Mas também, irmãos, a gente tem que estar preparado para tempos difíceis, tá? Mesmo crendo no arrebatamento antes da ira de Deus, mas creio que a igreja vai passar tempos difíceis antes do arrebatamento. Como falei, né, anteriormente, as tentações vão aumentar,
os problemas na convivência diária vão aumentar e também as perseguições vão aumentar, tá bom? Então, mas não creio que vai ser o que vai acontecer nos 7 anos, que é o que o Apocalipse revela, do capítulo 6 ao 18. A proporção dos eventos será muito maior depois do arrebatamento da igreja. Mas a igreja vai pegar, numa menor escala, os eventos do Apocalipse. O que vai diferenciar é a proporção. A proporção dos eventos vai ser num nível insuportável. E por isso, creio eu que a igreja não estará aqui, porque é uma manifestação da ira de Deus. E a Bíblia é muito clara que Deus nos livrará da ira futura. Tá bom? Mas, em termos práticos, irmãos, a gente precisa estar preparado para tempos difíceis. Então, se porventura eu estiver errado e a gente vê o anticristo aparecendo na televisão e a gente entrar na tribulação, a gente vai estar preparado do mesmo jeito, porque a gente já está consciente de que a gente vai enfrentar tempos difíceis. Então, na prática, irmãos, a gente tem que estar esperando o melhor, preparados para o pior. Seja Jesus vindo antes, no meio ou no fim da tribulação futura, estejamos preparados para não perder a salvação, para não perder o arrebatamento, praticando a palavra, buscando crescer no conhecimento dela cada vez mais e suportando as dificuldades. Creio eu, pelas Escrituras, digo de novo, que a igreja não passará pela tribulação do Apocalipse, a ira de Deus, mas ela enfrentará um tempo difícil antes do arrebatamento. Eu consigo enxergar a igreja passando por tempos difíceis antes do arrebatamento, nas Escrituras, mas também entendo pelas Escrituras que não é o tempo do Apocalipse. Se porventura eu estiver errado e a igreja ficar na tribulação, da forma como eu ensino, você está preparado para tempo difícil do mesmo jeito, tá bom? Então, independentemente de Jesus vir antes, no meio ou no fim, estejamos preparados para nos encontrar com Ele nas nuvens, andando em santidade para não perder a salvação, tá bom? Agora, como diz aí no final dessa parte, né? Do capítulo 3 ao 6, veremos algumas bases bíblicas que reforçam o pré-tribulacionismo e o pré-milenismo. Eu entendo que é bíblico, irmão, e eu vou te provar nas Escrituras, tá bom? E do capítulo 7 em diante, estudaremos os eventos futuros segundo estas duas linhas de pensamento. Ou seja, do capítulo 3, né, ao capítulo 6 da matéria, eu vou te dar base bíblica para você entender porque eu enxergo pela Bíblia que a igreja não passa pela tribulação futura, portanto, pré-tribulacionismo, e que a igreja virá com Jesus e Jesus conosco reinará nessa terra, portanto, pré-milenismo. Esses capítulos 3, 4, 5 e 6, a gente vai estar trazendo essa base bíblica. E do capítulo 7 em diante, nós vamos estudar as profecias segundo essa linha de pensamento, tá bom? Então é isso. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa primeira aula. Se Deus permitir, as próximas aulas a gente vai estar trazendo alguns fundamentos e vai ser importante para o seu crescimento espiritual. Não entendeu? Volta, assiste de novo, tá bom? Qualquer dúvida ou comentário, fala comigo, mas de preferência no grupo, não no privado, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Respondendo sua dúvida, estarei respondendo a dúvida de outros, com certeza, tá bom? Então fica na paz, Deus abençoe e até a próxima aula, claro, se Jesus não voltar daqui para lá, tá bom? Então, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.